Boa tarde, irmãos, irmãs de todo o mundo, todo ouvinte da palavra do Senhor Jesus. Vamos entender o mistério, porque sim, eu ser batizado, ou porque não, eu não ser batizado. Jesus diz: se crer e for batizado, sereis salvo. Irmãos, vamos passar tudo conforme está na Bíblia. Não sou eu o primeiro pastor. O primeiro pastor foi Paulo. Paulo foi o primeiro pastor consagrado ali por Pedro. Então o evangelho que nós pregamos de Paulo é o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala: maldito é aquele que aumentar e maldito é aquele que minguar. Mas vamos iniciar, irmãos, sem aumentar e sem minguar um tio da palavra do Senhor Jesus. As pessoas dizem assim: mas eu já fui batizado quando eu era neném. Jesus, ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Isso aí está lá em Marcos 16, verso 16. Ele não disse apenas quem for batizado será salvo, mas sim, quem crê e for batizado será salvo. Note, irmãos, note que primeiro a pessoa precisa crer para depois ser batizada. Um recém-nascido ainda não possui a capacidade de crer e também não tem poder para se arrepender. Quando Jesus ele era neném, ele não foi batizado. Jesus ele foi apresentado no templo por um velho chamado Simeão, que o tomou nos seus braços e o abençoou. Leia isto com muita atenção em Lucas 2, verso 22 ao 34. Glória a Deus. E note, e ali somente depois de grande, sabendo a diferença entre o bem e o mal, é que uma pessoa pode crer e ser batizada para a salvação da sua alma. O que representa o batismo nas águas? É tão impressionante a transformação moral e espiritual que o Espírito Santo opera na vida de uma pessoa, que o próprio Cristo a chamou de novo nascimento. Leia isto em João 3, verso 1 ao 18, irmão. Nada te impede de ser batizado. Vamos chegar até lá. Ora, quem nasce de novo precisa sepultar a velha criatura. A imersão da pessoa na água batismal simboliza este sepultamento. Mas alguém poderá dizer: será que eu também preciso ser batizado? Irmãos, quando Jesus ele completou 30 anos, ele procurou João, que o batizava no Rio Jordão, para que este o batizasse, e ali começou então uma agradável discussão, porque João ele se negava a batizar Jesus, dizendo: mestre, eu é que preciso ser batizado por ti, vem tu a mim. Irmãos, Jesus ali insistindo disse-lhe: deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E a Bíblia nos fala que então João ali o concordou e o batizou. Irmão, leia isto em Mateus 13, verso 13 ao 15. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus nos mostrou, irmão,
que não existe pessoas na terra, por melhor que seja, que não precise ser batizada. Diz a palavra que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, nenhum. Leia isto em Romanos 3, versículo 10. Toda pessoa adulta que tem parte neste mundo sem o batismo de arrependimento morre sem cumprir toda a justiça de Deus. É assim que diz a palavra. Mas eu já fui batizado quando eu era neném. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16, ele não disse apenas quem for batizado será salvo, mas sim quem crê. Note que primeiro a pessoa precisa crer e depois ser batizada. Um recém-nascido ainda não possui a capacidade de crer e também não tem pecado para se arrepender. Quando Jesus ele era neném, ele não foi batizado, mas apresentado ali no templo por um velho chamado Simeão, que o tomou nos seus braços e o abençoou. Leia isto em Lucas 2, verso 22 ao 34. E somente ali depois de grande, ali já sabendo o bem e o mal, é que uma pessoa precisa ser batizado. E ali Jesus, ele foi tomado ali nos braços e o abençoou. Leia isto em Lucas 2, verso 22 ao 34. É somente depois de grande, sabendo a diferença entre o bem e o mal, é que uma pessoa pode crer e ser batizada para a salvação da sua alma. Olhe que o apóstolo Paulo, ele escreveu: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, e fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Jesus, ele foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Leia isto em Romanos 3, verso 4. O batismo representa isto: morte e ressurreição com Cristo Jesus, para você ter vida e paz. Não impeça, irmão. Não precisa você ter um ano de igreja, não precisa você fazer um cursinho, não. Veja o que é que a Bíblia ela fala mais adiante. O que me impede de ser batizado? A Bíblia fala que um homem ali muito importante, após ouvir a pregação do evangelho que o diácono Filipe lhe fizeram, ali ele perguntou: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse ele: é lícito se crê. É esta somente a palavra, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali desceram ambos a água, tanto Filipe como o Inúcleo o batizou. Leia isto em Atos 8, verso 26 ao 39. Leia esta passagem completa e observe que o Inúcleo ali se converteu e ali se batizou de imediatamente ao ouvir o evangelho pela primeira vez durante uma curta viagem, ali numa carruagem. Tem muita gente que não se batiza porque pensa que ainda é muito cedo, e este pensamento não é de Deus. A Bíblia diz que no início da comunidade cristã as pessoas se convertiam e se batizavam no mesmo dia. Veja alguns exemplos aí em Atos 12, verso 41 e o 47, Jesus ele não disse: quem crê e frequenta a igreja durante um ano, lê toda a Bíblia, fizer um cursinho de discipulado e depois se batizará, será salvo. Não, meu irmão, não espere mais. Se você crê que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, é o seu único e exclusivo Salvador pessoal, você precisa se batizar,
para cumprir toda a justiça. Se o pastor da sua igreja, meu irmão, está olhando para você, está vendo como é que você está andando, dizendo assim: olha, esse homem, ele não é casado, este homem não vive bem, este homem está fazendo exceção, este homem está impedindo a salvação de você, meu irmão, e a sua própria salvação. Ele não tem conhecimento da palavra de Deus. Veja que tudo que foi passado para você, aí foi tudo em conformidade com a palavra de Deus. Veja aí no caso de Maria e José, irmão, preste-me bem atenção. Claramente, aí não é o pastor Silvano que está falando, aí é Deus falando com você. Não importa, irmão, não importa você estar olhando para a vida aí do seu irmão, não. O que você tem é de cumprir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pastor, não impeça a salvação de ninguém. A Bíblia diz que na comunidade cristã as pessoas aceitavam no mesmo dia e no mesmo dia se batiza. A única coisa que a Bíblia nos fala é não ser uma criança, porque o recém-nascido ainda não tem pecado. E segundo, é aceitar o Senhor Jesus como seu único e eterno suficiente Salvador da sua alma. Compartilhe esse vídeo para todo mundo, em nome do Senhor Jesus.